Eu nem vou falar com vocês hoje, nesse domingo, dia 16 de outubro, são 4h20 da tarde, céu nublado em Porto Alegre. Esse tempo aqui no Rio Grande do Sul está muito ruim, está como o diabo gosta. Mas enfim, eu não vou nem falar nesse domingo aqui a respeito dos dois maiores escândalos da história brasileira desde 1500, que foram o Mensalão, em 2005, que resultou nas prisões por corrupção de mandatários petistas de grosso calibre, como o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, que na época era presidente nacional do PT. Nem vou falar sobre isso aí. E nem vou falar também sobre a Lava Jato, que é o outro grande escândalo, maior da história da República. Um dos maiores escândalos de corrupção que ocorreu no mundo até hoje. É assim mesmo. Vocês têm dúvidas sobre isso aí, é só vai no Google ali e entra ali, tem tudo ali. Tem tudo ali, não estou exagerando nem um pouquinho. E esse do Mensalão, então, o Lula tinha escapado do Mensalão, 2005, mas em 2014, com o escândalo da Lava Jato, ele não escapou, acabou na cadeia. E a Dilma, que foi a presidente, o poste dele, foi posta para fora do governo. Olha, vocês podem medir por aí o tamanho do que foram os escândalos do Mensalão em 2005 e da Lava Jato em 2014. Corrupção. Lula é o líder dos dois. Em 2005, no Mensalão, ele conseguiu escapar, né? Jogou tudo para cima do laranja dele, o Zé Dirceu. Mas em 2014, com a Lava Jato, ele não conseguiu escapar, não. Foi parar na cadeia. Aliás, sobre esse assunto, eu já encerro esse assunto do Mensalão e do Petrolão aqui, da Lava Jato aqui, porque eu quero chamar a atenção de vocês para a íntegra, o vídeo com a íntegra da delação premiada feita pelo chefão dos chefões de todos os empreiteiros aí que se organizaram para roubar a República, né? Que é o Marcelo Odebrecht. Está lá o vídeo, é a palavra dele, ele está falando. Depois, essa delação foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que não conseguiram nem tirar da internet, né? Não quiseram, claro, né? Porque eles estão fazendo o que eles bem entendem. Mas está lá, está no meu blog polibiobraga.com.br. Vale a pena dar uma olhada ali, porque é o Marcelo Odebrecht falando ali, da delação premiada. Delação premiada, quando ela é homologada, ela só é homologada se o agente que está delatando, ele conseguir provar o que ele está dizendo, né? Agora, se vocês não quiserem ouvir essa delação premiada ao vivo e a cores, aí, delatando o Lula, assim, claramente, com o nome dele, o Marcelo Odebrecht está dando ali nomes, está dando valores, datas, razões pelas quais corrompeu o Lula, a turma do Lula toda do PT, né? Está tudo nesse livro aqui também, O Príncipe, uma biografia não autorizada de Marcelo Odebrecht. O Príncipe era como era chamado Marcelo Odebrecht, né? Ele está solto. Depois da delação premiada ele foi solto. Mas esse livro aqui, que é do Marcelo Cabral e da Regiane Oliveira, ele traz assim, olha, é documentado aqui, ó, essa página aqui, ó, vale a pena. Documentado. Ó, dinheiro aqui, PSB Nacional, Fernando Coelho, 300 mil, PT Nacional, Humberto Costa, 150 mil, PSDB Nacional, Bruno Araújo, 100 mil, PTB Estadual, Armando Monteiro, 100 mil, depois ele vai para o MDB, Mário Kertes, 250 mil, o PT, o Nelson Pellegrino, o DEM com a CM Neto, olha aqui, ó, CM Neto, 400 mil, DEM de novo, João Alves, 350 mil, PPS, o Roberto Freire aqui, ó, nem eu sabia disso aí, o homem que era o comunista do Partidão, né? Agora, PPS nem existe mais, agora é o Cidadania, né? Levou 500 mil aqui, ó. PMDB estadual, PT estadual, PSDB, PDT, PPS, DEM, tá tudo aqui, ó, tudo aqui.
documentado, olha aqui, ó, organogramas. É um livro, olha só isso aqui, ó, tudo documentado aqui, ó, manuscritos, ó, é tudo isso aqui, quer dizer. E aí tem gente ainda que fica se perguntando, mas meu Deus do céu, não estão caluniando demais o Lula, coitado, ele foi preso injustamente. E isso aqui não vale nada? Essa delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, não vale nada? Isso tudo não vale nada? Quer dizer, e é esse líder dessa organização criminosa, ex-presidiário, que disputa a eleição com o presidente Bolsonaro? Esse homem, o Lula, que corrompeu e foi corrompido durante os 13 anos do governo do PT, que saiu dali bilionário, ele e outros também. Tem que ver isso aqui. Bom, mas o que eu queria falar com vocês aqui, eu já tomei tempo demais, mas sinceramente, queria falar com vocês um pouco sobre economia aqui também, porque também nesse campo os governos do PT deixaram o Brasil quebrado, né? A Dilma entregou o Brasil quebrado, né? Agora, a colocação que eu queria fazer exatamente é o seguinte: pensem bem, por que razão vocês acham que o Lula e o PT estão escondendo a presidente que eles elegeram por 2 vezes, a mulher Sapiens, a ex-presidente Dilma Rousseff? Eu conheci pessoalmente a Dilma Rousseff, trabalhei com ela, inclusive, aqui em Porto Alegre, tanto no governo da Prefeitura de Porto Alegre, quanto no governo estadual. Na Prefeitura de Porto Alegre, eu era secretário da Indústria e Comércio, depois substituí ela na Secretaria da Fazenda e depois trabalhei junto com ela novamente quando ela era secretária de Minas e Energia e eu fui chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Então, conheci bem, muito ela, né? Tão bem que na disputa que ela teve com o José Serra, eu gravei um vídeo, vocês podem procurar no Google, está ali, advertindo os eleitores: olha, a Dilma quebrou a Prefeitura de Porto Alegre, como secretária municipal da Fazenda. Eu tentei salvar ali nos últimos 3 meses, mas pouco consegui fazer em 3 meses. Mas enfim, quebrou, e vai quebrar o Brasil. Pá, não deu outra. Não deu outra. Eu tinha previsto isso aí, né? Olha, senhores, ela caiu em 2016. Basicamente por uma operação chamada de pedaladas fiscais, né? Ficar sombreando lá as contas públicas do governo federal, né? Nesse livro aqui, ó, explica bem como é que aconteceu. Aliás, a razão principal da queda dela está aqui, ó, nesse livro aqui do João Vilaverde, ó, Perigosas Pedaladas, bastidores da crise que abalou o Brasil e levou ao fim o governo Dilma Rousseff. Aqui está em detalhes. Ela às vezes diz: não, aqui é pedalada fiscal. Não é pedalada fiscal, sim. Entendeu? Estavam ali maquiando as contas públicas aqui para apresentar um panorama de superávit, quando na verdade estavam trabalhando sempre com déficits tremendos, entende? O que acabou desorganizando completamente as contas públicas do governo e levando a economia na pior recessão de toda a sua história, né? Quem quiser um mais abrangente, a anatomia de um desastre, né? Está aqui, ó, os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão da sua história. Cláudia Safatli, João Borges e Ribamar Oliveira. 3 jornalistas aí, era gente que de primeira linha, trabalhou no Globo, no Jornal Valor, né? De primeira linha. Com prefácio, inclusive, do Armínio Fraga. Quer dizer, esse Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, né? O Armínio Fraga que leu esse livro aqui, porque ele prefaciou, e agora esse sujeito tem o despudor de apoiar o Lula. Ele sabe tudo o que aconteceu aí, o desastre, né? Não apenas a corrupção desvendada no Mensalão e na Lava Jato, mas inclusive essa péssima gestão das contas públicas aqui e da gestão do governo que nos levou à pior recessão da história. Está aqui, a anatomia de um desastre, né? Isso está bem explicado aqui. Então, o que deixaram os governos Lula e Dilma em 2016, quando ela foi deposta, eles deixaram uma recessão que foi a pior recessão da história do Brasil, uma inflação de 2 dígitos, um rombo descomunal nas contas públicas e uma redução dos programas sociais como jamais se tinha visto antes, né? Anotem, o que eu vou passar para vocês agora são
os grandes números da economia, como é que a Dilma deixou, né? Nos 2 últimos anos do governo dela, em 2015, o produto interno bruto, que mede o total de riquezas, de bens e de serviços produzidos num determinado período, em 2015 o PIB caiu 3,8%. No ano seguinte caiu 3,9%. Foi a maior recessão da história do Brasil. Quebrou a economia do Brasil. Ela quebrou. Os governos do PT quebraram a economia do Brasil. O desemprego estava na casa dos 2 dígitos, 11,6% sobre o total da população economicamente ativa. E a inflação também com viés ascendente de 10,7%. É isso aí. Esses são os grandes números aí que você precisa anotar, né? O PIB, maior recessão da história, a inflação de 2 dígitos, desemprego na taxa dos 2 dígitos e a inflação com viés de crescimento, né? Quando ela foi deposta, né? O desemprego com viés de crescimento, ambos com 2 dígitos, né? O Temer, quando veio em seguida, ele tentou segurar as contas públicas e fez. Mas apesar disso, no primeiro ano do governo dele, já em 2017, a recessão continuou, 3,16%. Mas no ano seguinte, 2018, ele conseguiu crescer um pouquinho. Mas ele foi torpedeado ali também. Quando ele estava tentando arrumar as contas, ele foi torpedeado no meio do caminho ali. E não pôde mais fazer grandes coisas, a não ser esperar as eleições de 2018, né? Então, senhores, emerge o presidente Bolsonaro, eleito em 2018, mas ele, durante esse mandato agora, que está chegando agora aos 4 anos, primeiro, ele pegou essa herança maldita sobre a qual eu acabei de falar para vocês aqui. Segundo, pegou uma pandemia aí de dimensões globais, aí, como nunca se viu antes, né? E terceiro, uma guerra aí entre a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que pode acabar numa guerra mundial, inclusive, né? Então, olha, não é fácil administrar com 3 situações como essa, uma herança maldita, uma pandemia e uma guerra de dimensões continentais, aquela lá que está ocorrendo na Rússia, né? Apesar desses fatores adversos todos, nós estamos chegando ao 4º ano. Primeiro, grandes números de novo aqui. Se vocês não conseguirem anotar e entender isso aí, passa de novo essa fita aí. Um PIB, a economia crescendo esse ano 3,1%. Olha, depois de uma pandemia e com essa guerra aí, todo mundo, todos os países, inclusive os desenvolvidos, eles não estão conseguindo se recuperar por completo. Não estão conseguindo engatar sua economia. Tanto que o Brasil, ele está apresentando um crescimento do produto interno bruto, da economia desse ano do Brasil, de alguma coisa entre 3,1% a 3,5%, que é um número maior do que aquele que vai apresentar a China este ano. Então a economia brasileira está crescendo mais do que cresce a economia da China. É a primeira vez que acontece isso aí. Eu nunca vi. Eu vivia dizendo, um dia nós temos que crescer igual a economia da China. Claro, a China esse ano está crescendo mais do que a sua série histórica, na média. Mas, de qualquer maneira, está crescendo esse ano menos do que cresce a economia do Brasil. Do Brasil vai... Eu acho que vai a 3,5% este ano. Eu não tenho dúvida disso aí. Grandes bancos como o Banco of America já acham isso aí, né? Depois, uma inflação no Brasil esse ano que deve fechar a oficial do IPCA de 5,7%. Também, de novo, vocês podem não acreditar, é uma inflação menor do que a inflação dos Estados Unidos, menor do que a inflação da Alemanha, menor do que a inflação da Inglaterra. E uma taxa de desemprego como não se via há muito tempo, né? Caiu agora no 2º trimestre deste ano, os últimos números, a taxa de desemprego que estava em 11,1% para 6%, para um dígito. Tanto que esse desempenho parece tão favorável para a economia brasileira que o próprio ministro da Economia tem sido lembrado assim frequentemente para o Prêmio Nobel da Economia. E o Castelo Branco, que é o presidente do Banco Central, já foi escolhido, inclusive, no ano passado, como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Não é pouca coisa. Vocês acham que um ministro da Economia consegue esses resultados e o presidente do Banco Central consegue esses resultados porque eles não têm na condução dos negócios públicos brasileiros e do Brasil alguém que seja incapaz ou, pelo contrário, muito capaz?
Eu sempre aprendi, inclusive como jornalista econômico, que o grande êxito de um empreendimento, principalmente de empresas, o grande êxito, quando acontece, ele deve ser creditado, em primeiro lugar, para quem conduz esse empreendimento. No caso, o presidente Bolsonaro, né? Então estamos chegando agora na votação do segundo turno com uma economia apresentando números chineses, né? Como dizia aquele marqueteiro do Bill Clinton, justificando a vitória do Clinton, é economia, estúpido. Portanto, se for é economia, estúpido, eu não vejo razão nenhuma para que o presidente Bolsonaro não possa ser reeleito agora. É claro que isso tudo que eu acabei de falar, e mais a questão dos valores sociais, né? Que é aqueles valores éticos, portanto morais, de combate à corrupção, de combate ao aborto, de eliminação dessa história da identidade de gênero, da proteção à família, da proteção à religião, que são esses valores sociais o apanágio de qualquer sociedade que se possa dizer civilizada. Eu quis passar todos esses números aqui para vocês nesse domingo, porque tive mais tempo para pesquisar um pouco e alinhar todos esses números aqui do desempenho da nossa economia, que são altamente favoráveis. E que eu espero não percamos para justamente uma organização criminosa que já mostrou o desastre que consegue implementar no governo quando está à testa dele. É isso aí, senhores.